Diz aos nossos filhos, se alguma coisa correr mal, que eu fiz isto por eles. Peço desculpa. Nada foi igual até hoje, não é? Tudo se modificou. Foi talvez das experiências mais fantásticas e dos dias mais felizes da minha vida. Ao dizer sim, contem comigo, eu senti-me pela primeira vez livre. Depois de tudo isso que me aconteceu, posso morrer feliz. Não perdoo aos fascistas terem feito com que no 25 de Abril não se estivesse aqui concretamente. O início do processo que leva ao 25 de Abril eu situo na realização do Congresso de Combatentes que houve em 73, 1 a 3 de junho no Porto, organizado, portanto, pelo poder e pela reação que houve contra este congresso, organizado por militares do quadro permanente. Andávamos nós nessa discussão quando, de repente, o poder produziu os famosos decretos em que os oficiais milicianos tinham a capacidade de ascenderem na hierarquia nos mesmos termos que os oficiais do quadro. Então, numa altura em que nós já estamos com 12 anos de guerra, à espera de que seja encontrada uma solução política para esta guerra que não pode ser ganha militarmente. A solução política não só não surgia, como, pelo contrário, eram agora tomadas medidas que nos insultavam. Há um grupo no qual eu me posiciono que ia para lá a pensar, eu vou aproveitar isto para gerar aqui uma movimentação maior, porque o objetivo não são os secretos, o objetivo é abrir os olhos a esta malta toda para ver a situação inaceitável que vive no país. E ali é dado, de facto, o grande pontapé de saída do movimento. Elegemos aquilo que chamamos uma Comissão Coordenadora Executiva, a CCE. Ficou o Vítor Alves, o Otelo e eu. E elegemos elementos dentro do Exército para um futuro diretório militar. E esses elementos foram apenas dois, Costa Gomes e Spínola. O general Spínola era profundamente ambicioso e vaidoso. O general Spínola era um grande militar, mas um péssimo político. O general Costa Gomes era um notável político, era muito mais inteligente e muito mais preparado. Aprovámos um documento que tem uma importância grande. Nesse documento, sem qualquer ambiguidade, é reconhecido, em relação ao ultramar, é reconhecido o direito de todos os povos à sua autodeterminação, com todas as consequências que isso possa ter, inclusive a independência. É em consequência desse plenário que há uma denúncia qualquer, porque ela esteve dentro, possivelmente, que fazem desencadear transferências de 4 camaradas nossos. De facto, sem dúvida nenhuma que o Vasco Lourenço era o principal. Portanto, o Telo assumiu as responsabilidades que eu tinha e depois portou-se extraordinariamente bem. O poder sente que precisava de tomar algumas medidas, promoveu aquilo que ficou conhecido pela Brigada do Reumático, que é a prestação de vassalagem pelos generais e almirantes ao poder. Em consequência da publicação, em 22 de fevereiro de 74, de um livro do general Spínola chamado Portugal e o Futuro. O professor Marcelo Caetano chamou-me, era uma quarta-feira cinza, chamou-me a São Bento, tivemos uma longa conversa, que terminou com ele dizendo-me que ia a Belém apresentar a sua demissão. O Alberto Tomás não só não aceita a admissão, como lhe diz, não, o senhor vai continuar como Presidente do Conselho de Ministros.
O que ele lhe disse é de uma injustiça muito grande em relação ao Dr. Marcelo Caetano. O senhor criou o problema, resolveu-o agora. Dia 15 de março é apresentada a exoneração de Costa Gomes e de Spínola das funções de chefe de Estado-Maior-General e vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Uma tentativa frustrada, feita muito atabalhoadamente, em cima do joelho, no meio do movimento, mas sem ser propriamente a estrutura do movimento a fazê-la. E depois houve as consequências do 16 de março para as pessoas que o realizaram. Todos presos, camaradas nossos que ontem estavam connosco e estavam a conspirar connosco, etc. Eu faço uma proposta. É que agora, sem qualquer ambiguidade, nós nos empenhamos numa operação militar que derruba o governo. E isso tem que ser antes do 1º de maio. Porque até ao 1º de maio, durante o mês de abril, a PIDE vai ficar empenhada para prender os comunistas e a malta do MRPP, a malta do PC e tal. Depois do 1º de maio, vai começar a interrogar para o pessoal que foi detido em consequência do 16 de março. Não podia ser um fim de semana. Aliás, o 16 de março foi a última tentativa feita a um fim de semana. Todas as tentativas feitas no fim de semana ao longo da ditadura falharam sempre. Para maior segurança, na semana 22 a 26 de abril, o movimento tem que ser desencadeado. O que talvez tenha surpreendido é o facto de que o movimento tenha sido um movimento não das cúpulas militares, mas das bases. O plano de operações foi combinado e falado, mas depois, à boa maneira militar, havia um papel para escrever. Um trabalho solitário, ali em minha casa, para encher folhas de papel formato A4 e tal, para as unidades todas. É a ação mais importante e que melhor resultou, melhor planeada e melhor executada, que jamais as Forças Armadas fizeram em toda a sua história. E eu pensei, bem, se eu ponho para aqui, se eu começo para aqui a conquistar objetivos e tiver uma força que possa ser atrativa para as forças contra-adversárias, então elas concentram-se ali junto àquela força que parece ser a grande força da Revolução e eu vou tomando os outros objetivos todos. Foi feita uma ação simultânea, à mesma hora, com diferença de minutos, no Porto, em Lamego, em Chaves, depois em Aveiro, Viseu, Figueira da Foz, Santarém, etc. Toda essa gente se movimentou. Tu vais lançar para a senha para os meus camaradas da região militar de Lisboa, inclusive vendas novas de Santarém, começarem a preparar para o pessoal e o material para poderem arrancar para a missão. E a escola é que são os coisas. Só foram e depois do adeus do Paulo Carvalho. Portanto, era a música do Festival da RTP da Canção de 74. Foi escolhida justamente, ou principalmente, porque não levantaria suspeita nenhuma. Era preciso atingir para todo o país, para confirmar que em Lisboa já tinha a operação arrancada. 15 de abril, finalmente pude entregar o meu manuscrito da Ordem de Operações ao Garcia dos Santos, e ele só no dia 23, cerca das 2 da tarde, é que finalmente me entregou para o anexo de exemplares, vários do anexo de transmissões, e depois meti tudo para numa pasta de James Bond, e marquei encontro com os camaradas da ligação, os oficiais que iam fazer a ligação. Chegou-me o papel escrito, já com a hora, com os detalhes todos, com as redes de rádio, etc., que aquilo também não foi discutido, com o nome do código do aeroporto, etc., 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 tudo por isso. Já fui dormir para a Pontinha, uma questão de segurança. E o Álvaro Guerra vem-me, portanto, pedir, transmitir a ideia, a instrução de que a senha seria transmitida, seria para transmitir às 0h20 do dia 25 já, portanto. E chega o Carlos Albino ao escritório. Chega com o LP debaixo do braço do José Afonso. Manuel Tomás. Eu tinha imensa confiança nele. E foi assim que no dia 24
O chamei à parte num sítio insuspeito, a igreja de São João de Brito. Olhámos um para o outro e sentámos. E ele diz-me: Manel, é hoje. Eu preciso de saber se tu alinhas objetivamente o que é que nós temos de fazer. Então, Manel, o que nós temos de transmitir é o grande da Vila Morena. Tinha que haver um esquema para haver segurança na transmissão da senha. E, portanto, só podia ser gravado. Então, vamos gravar então uma rubrica de poesia. Começamos com o Grândola. Eu vou ligar o Leite Vasconcelos para ele estar às 7 horas na Rádio Renascença e eu agora, durante a tarde, enquanto tu vais tratar dos textos, dos poemas, eu faço a sonorização, portanto, desses 2 poemas, convoco o Leite Vasconcelos, encontramos às 7 da tarde na Renascença, acabámos aquilo, eu pego na bobina, com, enfim, os bobines de rádio, de fita de arrasto, e fico com a bobina. O Otelo, como eu combinei com ele, enviou-me um telegrama: Tia Aurora segue Estados Unidos da América, 25.03, um abraço para António. Eu jantei em casa e às 9 horas despedi-me da minha mulher e vim para o quartando, à espera que ficasse depois do adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou. E eu pensei, pronto, então isto aqui está garantido, pronto, agora a região de Lisboa está a agitar, está a mexer, as unidades, agora só falta a confirmação. Aí é que foi o meu medo. O medo do imprevisto. À meia-noite e 19 e pouco, eu fiz sinal ao Paulo Coelho que meia-noite e 20 tinha que entrar. Mas ele lançou uma faixa para ler uma publicidade. E começa aí eu a olhar para o relógio e ele, calma, e eu da central fazia-lhe sinal. Bom, meia-noite e 20 e 10 segundos, e 15 segundos. Hoje 19 segundos, eu arranco por isso simplesmente com a bobina. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena confirma a todos os meus camaradas de norte a sul que na região militar de Lisboa as unidades se movimentaram já estão a ocupar objetivos. Estava a preparar as notícias, precisamente, neste caso, que iria ler às 4 horas. E, portanto, há um momento que entram os militares no Rádio Clube Português. E o capitão Santos Coelho disse-me de uma forma muito lacónica, muito sintética, era um movimento militar para derrubar o regime. Havia objetivos específicos a tomar conta do aeroporto. 150 polícias, mais 40 PIDES, armados. E não era de canivete, eram de pistolas e pistolas metralhadoras e espingarda. Claro que foi-lhes dito que nós estávamos ali porque tínhamos notícia que havia um ataque terrorista, nessa altura estava muito na moda, um ataque terrorista aos aeroportos, e eles ficaram indecisos quando deram para ela, já não podiam fazer nada. Os objetivos principais que estavam no plano de operações estão todos separados. E quando se põe, enfim, a necessidade de ler o comunicado, é-me perguntado a mim se eu quero ler o comunicado pelo capitão Santos Coelho, e eu digo que sim. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas... Estou à procura de posse a passar de um para o outro, que aí a meio, ou quase no fim, do primeiro comunicado do NSA. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não... Eu dava passadas de um momento para o outro, tipo uma fera enjaulada, é nossa, é deles, é nossa, é deles, e de repente ouço isto, bem, e dei por mim aos saltos, que nem um doidinho, sozinho, a gritar, já ganhámos, já ganhámos, já ganhámos. Eu estava em casa, estava com o meu irmão António, e estávamos a ouvir música, estávamos a ouvir os Doors, o Riders on the Storm. Por qualquer razão, o meu irmão ligou o rádio, e no momento em que o meu irmão ligou o rádio... Sinal de classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais... Eu na altura trabalhava no jornal O Século, fui a correr para o jornal, não é? Eu fui acordado às 4 da manhã.
às 4 da manhã pelo diretor da então emissora nacional, que me disse que era a Revolução. O Garcia dos Santos tinha conseguido montar oficialmente, por proposta dele, uma linha telefónica direta da Escola Prática de Transmissões em Sapadores para o posto de comando da Pontinha. E essa linha direta era importante porquê? Porque era na Escola Prática de Transmissões em Sapadores que se fazia a escuta de todas as redes ministeriais, inclusive com o ultramar. Às 5 e pouco da manhã, o Silva Paes telefona para casa do Marcelo Caetano, que morava em Alvalade, e diz: Sr. Presidente e tal, temos aqui um problema gravíssimo, pá, a Revolução está na rua, pá, há tropas da rua, pá, eu vou para o Monsanto outra vez, porque ele no 16 de março tinha lá estado. Não, eles já conhecem o Monsanto, é melhor não, Vossa Excelência vá para o Comando-Geral da GNR, porque aí está seguro e tal. E se alguém o levou para lá, eu não me custa acreditar que não tenha sido uma forma de precisamente impedirem que ele pudesse manobrar de uma forma distinta. Quando o Salgueiro Maia, que começa de facto a sua ação às 3 da manhã, a preparar o pessoal para sair, chega a Lisboa às 5 e tal da manhã, Lisboa está tomada pelo NFA. De manhã, muito cedo, uns amigos meus me ligaram assim: olha, hoje é que é, pá, vai para o Terreiro do Paço. As maiores emoções foram vividas, de facto, no Terreiro do Paço. O Salgueiro Maia teve um comportamento muito bom. Eu disse-lhe quem era, ele conhecia-me. Ele disse: olha, você anda comigo e pode andar comigo à vontade e faça as fotografias que quiser. E eu estava a fotografar, assim, meio escondido. Que o Salgueiro Maia olha para mim e diz-me assim: opá, você se quer tirar fotografias, tire, mas esteja visível, não ande escondido. Assisti inclusivamente a uma altura muito complexa em que os homens de Cavalaria 7 ouviram ordem para disparar contra nós. Os soldados começaram, do lado lá, a recusar disparar. E então veio o Major Pato Anselmo negociar com o Salgueiro Maia, então fazer uma proposta ao Pato Anselmo. O senhor ou der ao movimento ou rende-se. E ele teve muita dignidade, nem me rendo, nem adiro ao movimento. Se quiserem, prendam. O poder formalmente foi entregue no Carmo, mas foi ali que caiu. O Salgueiro Maia assume o comando através da coluna com que veio para Santarém e vai fazer cerco ao Comando-Geral da GNR. O Carmo ficou compacto, não se podia circular. Por volta do meio-dia e meio, em que então, com o secretário de Estado, que era o Nuno Távora, fomos os mensageiros daquilo que o professor Marcelo Caetano transmitiu ao general Spínola. Eu vejo que aqui o centro está a demorar muito e eu telefono para o chefe de Estado-Maior lá da GNR. E a ordem que eu lhe dou é esta: o senhor vai obrigar, e o senhor General Comandante, a obrigar a rendição do professor Marcelo Caetano, que está aí na GNR. Fui primeiro à casa do general Spínola. O general Spínola disse-me que não assumia a chefia de um governo contra o governo, o que ele considerava o seu governo legítimo. Dispararam várias rajadas de metralhadora para as paredes do quartel. O Marcelo Pato foi para o jornal, para a casa do jornal, a dizer-lhe que se rendia e a pedir ao jornal para ir ao quartel da GNR no Carmo, porque não queria que o poder caísse na rua se rendesse a um capitão. E eu fiquei com essa atravessada, caramba, porque eu tinha intenção de Maia, ou perigo do Marcelo Caetano na rendição. E passados cerca de meia hora disseram-me, já falámos com o general Spínola, que está a caminho do Carmo, e eu voltei para o Carmo, onde contei tudo ao professor Marcelo Caetano. Ele estava num pequenino quarto e disse-me: Pedro, onde nós chegámos? Tivemos a conversar durante muito tempo. O grande problema dele era, enquanto aguardávamos a forma de sair, era o que iria acontecer ao ultramar,
e às pessoas que no ultramar, pretos e brancos, acreditavam nele. Spínola depois contactou já no lado do campo com o Salgueiro Maia, recebi esta indicação, o professor Marcelo Caetano vai para o posto de comando, os ministros. A certa altura sugerem ao professor Marcelo Caetano que ele saia por umas janelas e por umas varandas e pelas traseiras que iam dar à rua 1º de dezembro. O professor Marcelo Caetano disse: sai pela mesma porta por onde entrei. O professor Marcelo Caetano desceu as escadas, em cada degrau da escada estava um soldado da GNR com o capacete de aço e as lágrimas a correrem-nos pela cara abaixo, a apresentar armas, e ele entrou dentro do Chainite, fez-me um sinal e disse: meu Deus Pedro, até quando Deus quiser. Falhou uma coisa, de facto. Houve 2 ou 3 unidades que não tiveram a capacidade suficiente para dominar as unidades. O Forte Caxias não é tomado, era uma das companhias que tomava o Forte Caxias, e outra companhia era precisamente para António Maria Cardoso. Um grupo de jovens, na maioria mais velhos do que eu, com uma enorme bandeira portuguesa, gritando essencialmente a palavra de ordem que se ouvia mais era liberdade, 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 em frente ao Teatro de São Luís. A polícia estava ali entrincheirada, sem qualquer explicação. Abriram as janelas, puseram as metralhadoras de fora e as pistolas e começaram a disparar, e senti que fui atingido. E feriram ali uma porção de pessoas, mataram 4 mortos e muitos feridos, não é? Foram levados depois em ambulância para o hospital. E quando vinha a sair, há um tipo, enfim, que me agarra no braço esquerdo e que me pergunta assim: onde é que tu vais? Eu, não sei lado nenhum, eu vou para casa, não sei o quê. Isso é o que tu pensas, não vais a lado nenhum. Lá fui para o calabouço e depois fiquei ali durante horas sentado numa cadeira, numa sala fechada, enquanto eles me iam massacrando com perguntas e pancada. A rendição do Silva Pais e dos agentes da PIDE que lá estavam dentro só vem a dar-se já por intervenção do próprio Spínola. A convicção que eu tinha, e que eu tive naquele momento, muito clara, é que eles acreditavam que ainda iam continuar. Mas depois, mais à noite, eu fui para a zona da PIDE, onde já tinha havido tiros e não sei o que mais. E então eu lembro-me, fotografei um PIDE em cuecas. Então essa fotografia ridiculariza de certo modo a PIDE, não é? Eu tive a sorte de fazer parte do primeiro grupo de pessoas de imprensa que entrou na PIDE. Tenho algumas fotos que fiz lá dentro. Deu-me um certo prazer ver aquilo tudo. O Spínola põe outra vez em questão a questão do ultramar. Que foi extraordinariamente grave que tivesse que ser alterado o que estava previsto no nosso programa e, portanto, e que não permitiu uma paz imediata. No entanto, se a descolonização tivesse sido feita de outra forma, teríamos evitado milhares de mortos. Nós preparámos tudo muito bem, mas não preparámos bem ao dia seguinte. E ficámos numa situação quase do estilo daquela história que se conta, de que o exército, tendo conquistado a cidade, depois, não sabendo do que fazer à cidade, decidiu devolvê-la ao rei. Eu fiquei no posto de mando até à 1 da tarde, cerca de 1 da tarde, dia 26, 1h30, e nessa altura não estava ninguém no posto de mando. Então toda a gente tinha saído para ir ver a Revolução. Roubei as granadas que estavam ali espalhadas pelas mesas do posto de comando, roubei aquilo tudo e tal. Apaguei a luz e fechei a porta e vim-me embora.